Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, continuamos o nosso curso a respeito da divina pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus? Conhecê-lo mais para amá-lo mais ainda. E na nossa aula passada nós estávamos vendo a respeito de Jesus enquanto cheio de graça, ou seja, as graças. A graça própria de Jesus, que é a graça da união hipostática, a graça santificante e também a graça capital, a graça de ser cabeça da igreja. E nós, ao falarmos disso, mencionamos um versículo do Evangelho de São João, do prólogo, que diz assim: nós vimos a sua glória, glória como unigênito junto do Pai, cheio de graça e verdade. Pleres caritos kai aletheias. Cheio de graça, é o que nós vimos na aula passada. Agora vamos ver cheio de verdade. O tema da aula de hoje é a ciência de Cristo, o conhecimento de Cristo. Ou seja, que conhecimento tinha Jesus? E é necessário nós colocarmos esse tema aqui pelo seguinte, veja só. Eu mesmo fui formado com uma teologia com influências modernistas. Eu me lembro que o meu professor de Cristologia, o jesuíta Jean Galot, lá na Gregoriana, uma das coisas que ele mais gastou tempo foi para provar, por exemplo, que Jesus, embora Jesus não tivesse nunca errado, que Jesus também era ignorante. Ou seja, havia coisas que Jesus ignorava. Portanto, a alma humana de Cristo não tinha o conhecimento de tudo. Bom, o que é que acontece? Isso daí é uma coisa que, só para dizer bem claro, um católico pode defender esta ideia, embora o Santo Ofício, ou seja, a Congregação pela Doutrina da Fé, com o nome que ela tinha antigamente, em 1918, advertiu aos teólogos católicos que não se podia ensinar de forma segura, ou seja, sem que houvesse perigos, com ausência de perigos, que Jesus não tivesse a visão beatífica e o conhecimento perfeito. Então, a Santa Sé, em 1918, viu as influências do movimento modernista dentro da teologia católica e advertiu: cuidado, gente, isso daí que vocês estão falando, vocês têm liberdade para falar, porque não houve ainda definição de fé. Mas isso tem consequências tremendas. Então, vamos dizer aqui bem claro desde o início. Em primeiro lugar, é claríssimo que Jesus, a alma humana de Cristo, a sua inteligência, o seu intelecto, é matéria de fé irrefutável que nosso Senhor Jesus Cristo jamais cometeu um erro. Se você acha que Jesus errou, você é simplesmente não católico. Ok? Você é um herege. Por quê? Porque os modernistas afirmam que Jesus errou. Ou seja, os teólogos protestantes liberais e os modernistas afirmam, por exemplo, que Jesus não somente não sabia que ele era Deus, mas foi descobrindo coisas a respeito do reino de Deus e que Jesus achava
que o reino de Deus viria no seu tempo de vida e que ele errou. Ou seja, quem é Jesus para estes modernistas e protestantes liberais? Jesus é um rabino galileu que pregou a vinda iminente, ou seja, imediata, do reino de Deus no seu tempo de vida. Errou, se equivocou e morreu na cruz gritando: meu Deus, por que me abandonastes? Porque ele errou, cometeu um erro, né? Crasso, tremendo. Não sabe, ele achava que vinha o reino não veio, terminou morto pelos romanos, e aí depois a comunidade cristã, uma comunidade supersticiosa, mistificante, com mentalidade mitológica, pré-científica, antiquada, que acreditavam facilmente em alucinações, aparições e maluquices, a comunidade cristã então inventou o Cristo da fé. E que, portanto, as coisas que a gente lê nos evangelhos são invenções. Então, acho que não precisa muita coisa, gente, para dizer que isso é um absurdo herético tão grande que nós temos que descartar isso. E, portanto, qualquer teólogo católico já descartou, que Jesus tenha errado. Só que os teólogos católicos mais modernos tendem a admitir que, embora Jesus não tenha errado, que Jesus ignorava coisas. E foi isso que me ensinaram, foi isso que eu aprendi. Foi nisso que eu fui educado. Ou seja, Jesus não errou, ele, nos seus ensinamentos, foi infalível, mas Jesus só sabia, né, aquele necessário para cumprir a sua missão, e o resto ele não tinha uma ciência superior. Assim, tinha uma ciência superior maior do que a nossa, mas não a ciência plena, né? Então, nesse sentido, não dá para dizer que Jesus era cheio de graça e de verdade, né? Jesus não estava cheio de verdade. Jesus tinha a verdade. Essa não é a visão tradicional da igreja. Isso é uma novidade e o Santo Ofício nos adverte em 1918, uma novidade perigosa. Eu digo mais. Digo também o seguinte, que as pessoas que dizem isso não entendem como é a santidade. Como é possível que Jesus seja cheio de santidade, que Jesus seja verdadeiramente, enquanto natureza humana, que a natureza humana de Cristo, corpo e alma, participe da vida divina numa santidade plena, a tal ponto que seja a fonte de nossa santidade? Como é possível que ele seja santíssimo se ele não tinha o conhecimento divino nos vários âmbitos que esse conhecimento pode acontecer? Por quê? Porque a santidade está, sim, intimamente ligada ao conhecimento. Quando a gente vai estudar teologia ascética e mística e ver o processo transformativo pelo qual passam os santos, não é? Em que eles vão sendo purificados, você vê claramente que a transformação acontece porque a alma, tocada pela graça santificante, começa por estar influenciada pela natureza divina, começa a agir divinamente. Onde? Claro, nas faculdades da alma, na inteligência e na vontade. Porque todos os santos são sábios, e se são sábios, têm que ter um conhecimento pleno e um conhecimento voltado para o amor, para poder amar,
porque ninguém ama o que não conhece. Portanto, os santos, todos os santos, mesmo que seja um santo analfabeto, são santos que têm uma ciência divina superior, né, daqueles que não são santos, já aqui na Terra. Uma ciência divina que eles alcançam pela fé, claro. Uma ciência divina que eles alcançam pela mística, claro. Mas dizer que Jesus, que é a plenitude da santidade, não era a sabedoria encarnada e, portanto, sapientíssimo e que conhecia as coisas em todos os planos, é um negócio assim, no mínimo, temerário. E o Santo Ofício advertiu. Bom, mas se Jesus conhecia, se Jesus era sapientíssimo e conhecia as coisas, como Jesus conhecia as coisas? Bom, vamos então analisar que existem 4 maneiras de se conhecer as coisas. Uma divina e 3 maneiras que são das criaturas, ok? E Jesus precisava ter esses 4 campos de conhecimento. Bom, a primeira maneira é aquela própria do Verbo, né, de Deus. Então aqui nós não estamos falando de Deus encarnado, Jesus enquanto natureza humana assumida por Deus. Estamos falando de Deus nele mesmo. Veja, Deus é, né, a fonte do ser de todas as coisas e, portanto, Ele é o princípio de inteligibilidade de tudo. Então isso quer dizer o seguinte, é claro, Deus conhece tudo e conhece de forma infinita. O que quer dizer esse conhecimento? Não é? É claro, primeiro, Deus conhece a sua própria essência, mas também Ele conhece não somente tudo aquilo que de fato existe, mas tudo aquilo que poderia existir numa infinita sabedoria que não dá para ser sequer imaginada por nós. Infinito conhecimento e sabedoria, este que nós nem no céu teremos. Nós não iremos conhecer Deus como Ele se conhece, porque nós precisaríamos ter, né, esta inteligência divina. E a nossa inteligência é criada. Mas acontece que na inteligência divina, em que Deus conhece todas as coisas, o Verbo, o Logos, a palavra, né, é o Verbo gerado desde toda a eternidade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro. O Verbo é esta realidade de Deus que se conhece infinitamente, eternamente, perfeitamente. É a expressão da realidade do Pai. Agora, sem entrarmos aqui em teologia trinitária, é importante para nós entendermos o que isso nos diz a respeito. O fato de Deus, por exemplo, nos conhecer. O filósofo Pascal disse uma vez, acertadamente, embora ele fosse jansenista, né, tá, gente? Estou falando aqui enquanto filósofo, não enquanto aquele que ensina a fé. Mas ele disse muito acertadamente, como um arguto psicólogo, que as pessoas vivem no mundo imaginário. Ou seja, a gente vive da vontade de ser conhecido pelos outros. E isto, seja de forma virtuosa, seja de forma horrível e vaidosa. A gente vê isso na internet hoje em dia. Todo mundo quer ser famosinho, né? Todo mundo faz de tudo para querer aparecer. E por que o ser humano quer aparecer? Por que nós queremos ser famosinhos? Porque existe uma realização em ser conhecido. Porque ser conhecido é ser amado. Me lembro, por exemplo,
quando, em 1993, eu estava na residência episcopal do arcebispo de Denver, no Colorado, nos Estados Unidos, era o Dia Mundial da Juventude. E o Papa São João Paulo II estava lá e eu fazia parte da organização do Vaticano. E como eu já tinha participado várias vezes das liturgias papais, etc., etc., depois do almoço, o Papa desceu do quarto que ele estava descansando, descendo da escadaria, e eu estava ali no pé da escada e ele me encontrou. E ele então perguntou: como é seu nome? Eu vejo você sempre na liturgia, lá com os cerimoniários, eu estou vendo que você está ajudando aqui. Como é que você se chama? Aquilo me surpreendeu. Ele me conhece. Ele tem notícia que eu existo. E essa experiência, nossa, o Papa me conhece. Naquele momento foi para mim uma coisa, e é compreensível, é perfeitamente compreensível ser conhecido. Um outro exemplo: quantos de vocês, alunos, passam muitas vezes vídeos dos filhinhos de vocês, das filhinhas, em que a criança está lá assistindo o vídeo do Padre Paulo Ricardo e o pai ou a mãe pergunta: quem que é esse daqui? Fulano? Fulana, quem que é esse daqui? E a criança diz: Padre Paulo. Nossa, ser conhecido. Por que isso não é pecaminoso? Sabe por quê? Porque ser conhecido é ser amado. Aquela criança vai poder um dia me amar se ela me conhece. E ser amado é uma coisa que todo mundo almeja. Agora, eu estou dando esses exemplos bobos, mundanos, etc., para nós entendermos. Deus me conhece. E nós somos, aspas, assunto desse diálogo eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus me conhece. E não me conhece simplesmente como uma ficha. Ele me conhece profundamente. E como todo conhecimento de Deus é um conhecimento para o amor, Deus me conhece e me ama. Se para mim foi extremamente compensador saber que o Papa sabe que eu existo, ou aquela criança sabe que eu existo, o que não é saber, e saber de verdade, que Deus me conhece. Que o Verbo eterno me conhece. Nele eu sou conhecido e amado. Ele conhece o mais profundo do meu ser, todos os meus atos, presentes, passados e futuros. Ele conhece as minhas orações e não somente as minhas orações. Ele conhece a minha vocação, ele conhece o meu sacerdócio, ele conhece o meu apostolado, ele conhece cada efeito das ações que eu realizo. E conhece amorosamente. Pois bem, a primeira coisa, diante do sacrário, saiba, você está lá diante de Jesus, o Verbo eterno encarnado, e ele, como Filho eterno do Pai, conhece você. Esse é o primeiro conhecimento. Esse é o conhecimento que mais importa. Mas existem 3 outros tipos de conhecimento, que são conhecimentos das criaturas. Conhecimento mais elevado que é o conhecimento da visão beatífica. Ou seja, os santos que já estão no céu, os anjos bons que contemplam Deus face a face, como Jesus mesmo diz no Evangelho de São Mateus,
nossos anjos da guarda, veem Deus face a face. Eles são santos e participam de uma plenitude de santidade que vem do fato de verem Deus face a face. Como intelectos criados. Agora, como é possível que Jesus, já aqui na Terra, dentro do ventre de Maria, do primeiro momento de sua existência, como é possível que Jesus seja o santo de Deus, o santo do qual provém toda a santidade de todos os seres humanos? Como é que ele, natureza humana, do Deus encarnado, pode ser a fonte de santidade, de plenitude, de graça e de glória para todos e não possua aquilo que é a fonte da santidade maior, que é a visão beatífica? Então, o que eu estou dizendo aqui não é uma conclusão de fé, porque a igreja nunca definiu, mas é a sentença comuníssima dos santos padres, dos doutores da Idade Média para cá, sobretudo, do século XII para cá, tornou-se a sentença comuníssima e certa de que Jesus, se ele... Porque, veja, gente, é uma lógica, né? É como se dissesse assim, no Evangelho está escrito aqui, e Jesus, então, olhou para o jovem rico e o amou. Dedução teológica. Jesus tinha olho. Claro, é uma sentença certa. Mas a igreja nunca definiu que Jesus tivesse olho. Tudo bem. Mas é a lógica da coisa. Se a fonte maior de santidade das criaturas é a visão beatífica, como é possível que o Verbo encarnado, na sua natureza humana, na sua alma, não tivesse desde o primeiro instante de sua encarnação a visão beatífica, ou seja, aquilo que é a fonte da santidade. Então, a dedução lógica, e os evangelhos nos falam disso. Como assim, padre? Como que fala? Não, é que acontece o seguinte, se você é um modernista e você acha que os evangelhos são a criação da comunidade primitiva que colocou coisas que o Jesus histórico é um, agora esse Jesus dos evangelhos não é o Jesus histórico, esse é o Cristo da fé, né? Então, paciência para você, se você não crê nos evangelhos. Mas você vê, por exemplo, São João capítulo 8. Jesus diz, no debate com os fariseus, né? Eu falo do que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai, ou seja, o diabo. Aí os judeus dizem, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se você fosse filho de Abraão, você fazia as obras de Abraão, né? Vocês são filhos do diabo. Jesus fala com toda clareza. Eu falo do que eu vi. E isso se repete no Evangelho de São João com uma frequência enorme. No capítulo 3, no diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus diz, capítulo 3, versículo 13, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem desceu do céu. Aí ele vai e diz lá na frente, versículo 31, 32, aquele que vem do céu está acima de todos. Ele dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém recebe seu testemunho. Jesus está dando testemunho do que ele viu.
Se é o que ele viu, ele não está dizendo assim, eu dou testemunho da minha fé. Jesus não está falando de fé. Jesus está falando do que ele viu. No prólogo de São João, capítulo 1, evidente, prólogo, versículo 18, perdão. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho unigênito, que está voltado para o seio do Pai, ele narrou. Exegesato. Ele nos contou. Como? Por quê? Porque ele era cheio de graça e de verdade, ele veio contar. Então, se Moisés no Antigo Testamento era grande, porque tinha entrado numa caverna e ficado de costa para a entrada da caverna, depois que Deus passou, Deus colocou a mão para que a glória dele não entrasse. E quando Deus terminou de passar, já indo embora, Deus tirou a mão e um pouco da glória de Deus foi e bateu no fundo da caverna, e batendo no fundo da caverna veio no rosto de Moisés, e Moisés desceu da montanha com o rosto resplandecente. Se Moisés já era considerado o modelo de todos os profetas, Jesus Cristo é muito mais do que o profeta prometido, igual a Moisés no Deuteronômio. É muito mais. Ele vem falar daquilo que ele viu. Agora, ele só pode falar do que ele realmente viu se houvesse a visão beatífica. Não é? Então, existe esta forma de conhecimento, que é a forma superior de conhecimento de todas os intelectos criados. Então, falamos do conhecimento de Deus em si mesmo, que o Verbo eterno tem. Falamos do conhecimento mais elevado das criaturas, que é o conhecimento da visão beatífica. Mas existe um terceiro conhecimento. Lembre que o total é 4. Um terceiro conhecimento que também é elevado, que nós não temos agora, mas que os santos, nas suas experiências místicas, têm, que os anjos, antes da visão beatífica, no momento da prova, eles tinham, que as almas do purgatório têm. O chamado conhecimento infuso. O que é o conhecimento infuso? E aqui é que vem, mas como que essa história, vocês inventam distinção, né? Vocês inventam uns negócios assim. Não, a gente não inventa nada, gente. Acontece o seguinte, nós somos católicos, nós acreditamos na santidade, e os santos, nas suas experiências místicas, eles nos falam desse conhecimento infuso. A gente sabe que existe. Porque os santos que chegaram, pelo menos na quinta morada, já têm a ciência infusa. Então, essa ciência infusa é uma ciência tremenda. Por quê? Porque você vê as coisas não face a face, mas também não vê como a gente vê aqui, que vai ser o quarto tipo de conhecimento que a gente fala, que é o conhecimento adquirido. Né? A gente vai e conhece as coisas a partir dos sentidos, aí depois dos sentidos a gente vem as formas sensíveis, etc. Não, é um conhecimento que é mais próprio do tipo de conhecimento dos anjos, mas que nós teremos na hora da nossa morte. Na hora da sua morte, não interessa se salvo ou perdido para sempre, você terá a ciência infusa. E você verá. E será tremendo o que você vai ver. Você verá a história, não somente sua, a história da humanidade com uma clareza. Você verá de forma infusa a verdade sobre você. A verdade sobre Deus. E será tremendo. Que coisas tremendas a alma conhece.
no momento que ela morre. Esta ciência infusa, mais própria dos anjos, como eu disse, do que dos homens, ela acontece exatamente quando separado o corpo da alma, a alma, então, conhece de forma, aspas, angélica a realidade. E é por isto que não tem mais volta. Gente, o tamanho do pecado dos anjos, quando Satanás e os seus demônios pecaram, é uma coisa tão tremenda por causa do tamanho do conhecimento que eles tinham. Ou seja, eles não tinham ainda, os anjos, naquele estágio, tempo angélico é um negócio difícil de falar, então, como nós somos discursivos, a gente tem que falar como se fosse um momento longo, né? Mas foi como um relâmpago. Mas aquele estágio em que estavam os anjos no momento da provação, eles tinham um conhecimento sublime e infuso de tudo. Como um relâmpago que clareia e ilumina o céu. Você imagine que você está você está num penhasco, numa noite escura, na beira de um abismo. E você joga uma pedrinha assim, e você ouve caindo a pedrinha, e você faz ideia de que ali tem um penhasco. De repente, um relâmpago ilumina todo o vale e você vê as lonjuras daquele abismo inimaginável que você não fazia ideia. E você vê. Isso que acontece num relâmpago momentâneo para nós, seres humanos, imagine isso agora de forma permanente e perene. O conhecimento angélico. Esse conhecimento você terá. Ele é tremendo. Ele é tremendo porque nos capacita para amar Deus na sua infinita verdade. Ninguém ama o que não conhece. Mas veja, todo o sangue de Cristo derramado na cruz não foi capaz de salvar um anjo sequer. Nenhum anjo foi salvo. Por quê? Por causa do abismo de conhecimento que eles tinham. Porque eles conheciam, porque eles sabiam, e portanto, a traição deles é de uma malícia, é de uma maldade, é de um abismo de maldade tão grande que nós não podemos imaginar. Esse é o terceiro tipo de conhecimento. Conhecimento infuso, que é o conhecimento por espécies inteligíveis. Estou usando aqui o termo filosófico, que depois você precisa aprofundar, mas que é dado aos anjos, que é dado às almas separadas, que é dado às almas místicas, né? No profundo conhecimento, ou seja, santos e santas durante a história da humanidade que tiveram a graça de ver o mistério da Trindade. Claro que não face a face, como no céu, mas que tiveram ciência infusa do mistério da encarnação, do mistério da Eucaristia. Agora, como é possível que Jesus, que iria cumprir no seu amor a redenção, não tivesse essa ciência infusa? Como é que ele podia nos amar? Veja, aqui eu tenho que colocar para vocês aqui um errata corrige. Eu tenho que bater no peito e
um meia-culpa, porque graças a Deus esse curso de Cristologia que eu estou gravando está me ajudando também a corrigir as lacunas da minha formação filomodernista, né, que eu tive anteriormente. Mas eu já afirmei em vários cursos e várias vezes que Jesus, na cruz, e durante sua vida, lá no ventre de Maria, ele nos amava. E ele nos conhecia, a cada um de nós, pela ciência da visão beatífica. Eu estou vendo, pela opinião de alguns teólogos, que é mais provável que fosse pela ciência infusa. Por quê? Porque a ciência dada pela visão beatífica, ela não é meritória. Ou seja, ela não é dada para merecer nada, porque a pessoa já vê no céu face a face e, portanto, não tem mais nada para merecer. Mas a ciência infusa, ela é ainda meritória. E a pessoa pode merecer com aquilo e, portanto, já que é o conhecimento do Redentor, é mais provável que seja a ciência infusa e, portanto, que Jesus recebeu desde o ventre de sua mãe o conhecimento da minha vida de forma infusa, para que já desde o ventre da sua mãe ele já via o Calvário, os sofrimentos, os pecados. Ele já tinha esse conhecimento abissal desse relâmpago que via a história da humanidade, o todo, e via com profundidade, com uma profundidade maior do que qualquer anjo e qualquer intelecto criado poderia ver. E isso para cumprir a sua missão como divino Redentor. Então Jesus, como diz São João, olha o versículo que explica a ciência infusa, como diz São João, ele dá testemunho do que viu e ouviu. Viu pela visão beatífica, ouviu pela ciência infusa. É por isso que São João diz, ninguém precisava dizer a Jesus as coisas, porque ele sabia o que estava no coração do homem, ciência infusa. Então, você vai dizer assim, padre, mas se Jesus já via todos os pecados da humanidade, tudo, o tempo todo, então Jesus deveria viver em constante agonia. Por que só apareceu a agonia lá no Horto das Oliveiras? Bom, a explicação da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras é uma coisa que nós só vamos entender no céu, vamos primeiro dizer. Mas o fato é que aconteceu ali algum mistério, não é? Onde na liberdade ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Jesus, com pleno poder de todas as suas faculdades, deixou que isto que ele via, influenciasse o seu mundo passional e por isso a agonia aconteceu ali para a nossa redenção. Mas essa questão da redenção e da agonia, nós vamos ter tempo de tratar disso mais para frente quando nós virmos a parte mais de soteriologia. Eu só quero que você entenda que Jesus então via as coisas por ciência infusa. E finalmente o quarto tipo de conhecimento de Cristo é o conhecimento adquirido. Não é? Você vai dizer, mas padre, se Jesus, na sua alma humana, já tinha a visão beatífica e já tinha o conhecimento infuso de tudo, o que é que ele tinha mais para aprender? É que acontece que o conhecimento adquirido, ele é uma riqueza. Não é? Uma coisa é, sei lá, um anjo, vou fazer uma comparação boba, como as comparações que eu faço, né? Muito bem. Mas um anjo ter a ciência infusa do que é uma maçã.
Mas o anjo nunca vai saborear uma maçã. Porque ele não vai ter o conhecimento adquirido dos sentidos, né? Experimental, realmente, do que é saborear uma maçã. Um anjo nunca vai fazer isso. E Jesus fez. Jesus conheceu as coisas humanamente como nós conhecemos. Jesus olhou para o rosto de Maria. Como qualquer criança que olha para o rosto da sua mãe e se espantou com a beleza do rosto dela. Isso não é ciência infusa. Isso é ciência adquirida. Muito humana, mas tão bela. E por isso Jesus se admirava. Porque nenhuma dessas ciências superiores elimina a realidade dessa ciência tão frágil, tão humana, tão miserável, mas tão digna, porque enormemente superior à dos animais, que é o conhecimento que a alma humana pode adquirir, buscando a verdade, para adquirir a verdade. Então esses são os 4 conhecimentos de Cristo. Um, que é próprio de Deus, né? Que é mais importante para nós sabermos que Ele existe. Porque em si, dizer que Ele como Verbo eterno conhece as coisas é chover no molhado. Mas a gente refletir, poxa vida, Ele me conhece e me ama. Para rezar sobre isso. Mas não somente. Os outros conhecimentos das criaturas, o conhecimento da visão beatífica, o conhecimento da ciência infusa e o conhecimento da ciência adquirida. É verdade, meus queridos, Ele é cheio de graça e de verdade. Ele é a própria sabedoria encarnada. E eu quero recordar para você o óbvio. Em Deus, e para quem é de Deus, o conhecimento nunca é uma curiosidade. O conhecimento é sempre amoroso. Conhecer mais para amar mais. Conhecer mais para amar mais. Por isso nós precisamos conhecer mais. Por isso esse curso de Cristologia. Por isso nós precisamos conhecer mais Cristo. Quem sois vós, Jesus? Mostrai-me, Senhor, a vossa face. E seremos salvos. Porque somente conhecendo poderemos ser elevados para amar aquele que conhecemos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.